Muito bem. Você já deu uma boa noite, um graça e paz, uma paz do Senhor, um aleluia para quem está do seu lado aí, já deu? Aproveita e dá um alôzinho para ele. Se você não sabe o nome, pergunta. Às vezes não sabe o nome da pessoa, pergunta. Não é? Muito bom. Estamos desenvolvendo nos cultos da noite uma série de mensagens chamada O Caminho da Recuperação. Temos um ministério na nossa igreja chamado Caminho da Recuperação, toda sexta-feira, 19h30. É um ministério maravilhoso que trata das nossas emoções, daquilo que não está no lugar, que Deus precisa cuidar, tratar, e você está convidado a participar. E a nossa série de mensagens se baseia um pouco, não são os mesmos estudos, mas se baseia nos passos de recuperação que nós temos neste ministério, tá? Então, nós estamos hoje na sexta mensagem, um total de 9 mensagens. As outras mensagens estão no nosso canal do YouTube, você pode acessar lá, tá? E hoje nós vamos falar sobre fazer mudanças. E sempre temos um testemunho no CR, o Caminho da Recuperação a gente chama de CR. Sempre temos um testemunho. E hoje é a Nívia. Vamos recebê-la com a salva de palmas. Veterana do CR, já implementou o CR em outras igrejas, nos ajudou lá em Jacareí um tempo, depois implementou em outros lugares. Vamos ouvi-la. Amém. Boa noite. Oi, eu sou a Nívia, uma filha amada do Senhor. Eu fui convidada a dar um breve testemunho. Uns 40 minutos, mais ou menos. Aí, tá certo. Brincadeira. Tentei ser o mais concisa possível, tá bom? Bom, eu me mudei, eu vou falar sobre mudanças. Eu me mudei de Osasco para São José dos Campos em 2006. Em 2007, eu conheci o Caminho da Recuperação na PIB de Jacareí. E lá trilhei o Caminho da Recuperação por muitos anos. Mas foi em 2008 que eu fiz o meu primeiro inventário moral. E durante esse período de retiro de inventário moral, eu descobri a minha verdadeira identidade, a de filha amada do Pai. Foi lá no retiro que Deus colocou para mim: você é minha filha amada, e esta é a sua identidade. E, nesse momento, deu início, na minha vida, um processo de cura, de restauração dos meus sentimentos, sentimentos de inferioridade, de incapacidade, de inadequação, entre outros. Nessa fase, começou o meu processo de cura. Deus curou muitas feridas que eu trazia de um relacionamento nocivo, foi uma das causas que eu me mudei para São José dos Campos, e era um relacionamento de muitos anos, e foi muito nocivo. Então, Deus, nesse processo de recuperação, também restaurou meu coração dessas feridas. E, nessa época, também se iniciou um processo de renovação da minha mente. Nessa época, eu comecei a compreender e entender que eu sou responsável por tudo que eu vivi. Eu não sou vítima das situações. E isso eu fiquei sabendo no CR, no Caminho da Recuperação. Eu não sou vítima das situações. Tudo que eu vivi são consequências das minhas escolhas. Escolhas ruins, escolhas boas, eu tenho consequências. No CR, eu aprendi que posso fazer boas escolhas.
mudar a direção da minha vida quando eu estiver num caminho mau, num caminho ruim, ou na contramão dos propósitos de Deus para mim. Eu posso pegar um retorno e voltar para os caminhos do Senhor, para os planos do Senhor para a minha vida. Participar do CR tem me ajudado a identificar minhas falhas, meus pecados e corrigi-los. O CR é uma ferramenta que nos ajuda, nos auxilia a conhecer, a reconhecer e também corrigir os nossos defeitos, nossas falhas. Aprendi a compartilhar minhas dores, alegrias, acertos e erros. Aprendi também a ouvir as pessoas e aceitar que todos nós somos passíveis de erro e de perdão. Nós merecemos perdão e merecemos também perdoar as pessoas que nos ofenderam. Bom, durante esse processo de recuperação, eu conheci o Roberval. E em 2013, nos casamos. E ele é meu companheiro, meu parceiro da nossa vida, né? Somos parceiros na nossa vida. E ele também se tornou meu companheiro e parceiro no caminho da recuperação. Durante anos, trilhamos juntos esse caminho, o que realmente nos ajudou muito na nossa vida, no nosso dia a dia. O CR tem nos dado muitas instruções, muitas diretrizes para conduzir a nossa vida de forma coerente e agradável com a vontade de Deus. Erramos, não tenha dúvida. Bem, o CR é um ministério criado por Deus para nos curar, nos transformar e nos levar a ficar mais próximo daquilo que Deus sonhou para cada um de nós. Nos leva a ficar mais perto do plano de Deus para a nossa vida. O CR tem esse embasamento, digamos assim. Podemos ser pessoas melhores. Um versículo que, para mim, define bem o CR é o de Lamentações 3:40, que diz assim: examinemos seriamente o que temos feito e voltemos para o Senhor. Por mais errado, por mais coisas feias que fizemos e fazemos, é possível pegar o retorno, voltar para o Senhor. É possível. E Ele nos transforma. Ele transforma a nossa vida de caos numa vida de bênçãos, de abundância. Bem, e meu convite é que você venha conhecer o CR, que você venha participar do CR. Participe conosco, esteja aqui às sextas-feiras. Eu tenho certeza que algo vai acontecer de bom na sua vida. Amém? Amém. Obrigada pelo silêncio de vocês. Obrigado, Nívia. Obrigado, Roberval. Eles trabalharam lá em Jacareí, no antigo Celebrando a Recuperação, que a gente reformatou aqui para o Caminho da Recuperação, e depois levaram para a região ali de Cotia, implementaram lá várias igrejas, hoje trabalham com esse ministério por conta do trabalho da Nívia e do Roberval lá naquela região. Muito bem, do que trata o Caminho da Recuperação? Todos nós, mesmo você que já está em igreja há muito tempo, todos nós temos áreas da vida para tratar, mesmo depois de convertidos. Porque a Bíblia diz que após convertidos, você nasce de novo, você tem o seu espírito recriado, mas a Bíblia fala que nós carregamos o velho homem e a velha natureza pecaminosa nos acompanhará até a morte.
Então, este velho homem, esta velha natureza pecaminosa, tem heranças, tem maus hábitos, tem pecados que precisam ser tratados ao longo do caminho. Nossa alma já está salva, mas nós ainda temos coisas para tratar. Quer ver um exemplo? Tem aqui uma lista de algumas dessas áreas, não é uma lista completa, mas olha só, distúrbios da sexualidade, álcool, cigarro, qualquer vício, né, jogos, drogas ilícitas e drogas lícitas, tem gente viciada em remédio, né? Compulsão pelo trabalho, mágoa, medo, compulsão por comida, culpa, abusos do passado, perfeccionismo, alguns acham que isso é bom, mas é horrível ficar ao lado de um perfeccionista, né, ele se torna um tirano, mentira, ódio, hipocondria, procrastinação, é empurrar com a barriga, compulsão por compras, ansiedade, codependência, necessidade de controle, roer unhas, maledicência, brutalidade, pavio curto. Essa é só uma lista pequena de tantas e tantas coisas que nós precisamos tratar. E quando você começa a participar do Ministério Caminho da Recuperação, você descobre outras áreas que você nem imaginava que tinha, descobre tendências, problemas que estavam ali ocultas na sua alma, gerando maus efeitos, mas você vai lá e começa a estudar isso e analisar e percebe que sim, tem muita coisa para tratar. Alguns são escravos de situações há décadas, mesmo sendo membros de igreja. Escravos. Por quê? Porque nunca trataram seriamente dessas áreas, apesar de já serem convertidas, não é? Alguns estão presos no passado, algum abuso, alguma perda, alguma traição, rejeição, fracasso, frustração, alguma repreensão que sofreu, agressão, violência, escolhas erradas, pecados cometidos. A lista é grande. E nós precisamos tratar disso tudo. O Ministério Caminho da Recuperação ajudará você a tratar disso. Tá? Toda sexta-feira, 19h30, a Silvia e sua equipe, dá uma luzinha aí, Silvia. Silvia e sua equipe está pronta para receber você. Temos uma escolha aqui: continuar vivendo na dor, na derrota, na destruição, na dependência de algum vício, ou sair da negação, ter esperança na cura, pedir ajuda, vencer essas áreas e experimentar de fato libertação, cura, transformação. Essa é a nossa conversa nesta série sobre o caminho da recuperação. E hoje vamos falar de mudanças. Eu quero usar o exemplo de uma pessoa da Bíblia. Sua história está lá em Lucas, capítulo 19. Vamos falar de Zaqueu. Pode abrir sua Bíblia aí ou acompanhar na tela. Vamos falar de Zaqueu e o seu encontro com Jesus, como isso gerou mudanças em sua vida. Acompanhe comigo. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Só um parêntese, publicano era o nome dado para o cobrador de impostos. Ele era geralmente um judeu que cobrava impostos aos judeus, seus compatriotas, e impostos para os romanos. Então, em cada lugar, alguém daquele povo era escolhido pelos romanos para cobrar impostos. E esse judeu que cobrava imposto dos próprios judeus para dar para o Império Romano, geralmente era corrupto. Naquela época já tinha corrupção na Receita Federal, tá? Então, aliás, não é só na Receita, tem em vários lugares, né? Então, e eles eram odiados, porque além de cobrar impostos para o opressor, para os romanos, ainda roubava do povo também. Então, vamos continuar. Ele, Zaqueu, queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, Zaqueu era baixinho, não conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu em uma figueira brava, em uma árvore, para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali.
Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Acho que Jesus tinha uma alma de carioca, né? Porque carioca é assim, ele não pergunta se você quer ou não, ele se oferece já para ir na sua casa. Então ele, Zaqueu, desceu depressa e o recebeu com alegria. Todo o povo viu e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres, e se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Essa expressão filho de Abraão significa filho de Deus na Bíblia. Pois o Filho do Homem, expressão que indica o próprio Jesus, veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém? Só um parênteses, a brincadeira que eu fiz com os cariocas, eu posso fazer que eu sou carioca, tá? Os demais não podem. Brincadeira. Vamos aprender com Zaqueu sobre mudanças. Como fazer mudanças na vida? Primeiro, para mudar, você precisa reconhecer suas limitações. Tem pessoas que querem mudar, mas não têm muita consciência do lugar onde estão. Querem mudar, querem ir a outro lugar, mas sem primeiro discernir quem é e onde está. Zaqueu reconheceu sua limitação. Ele era de pequena estatura. E ele percebeu que ele não conseguiria ver Jesus. E, na verdade, a limitação de Zaqueu aqui não era apenas a sua estatura física. Zaqueu reconheceu que algo não estava bem em sua vida. Ele reconheceu que, apesar de ser um homem rico e bem-sucedido na sociedade, algo não estava bem, algo não estava no lugar, algo não combinava, algo não preenchia a sua alma. É preciso reconhecer quais são as limitações. E aí, quando eu falo de limitações, vamos pensar em tudo, não só esse aspecto físico, mas quais são as suas dores, quais são os seus problemas, quais são as suas dificuldades, quais são as suas frustrações, qual é o seu estado, como você está. Essa semana, essa sexta-feira, nós tivemos a primeira palestra do novo ciclo do CR. Nós temos um ciclo semestral no caminho da recuperação. A palestra de sexta-feira foi o pastor Eliezer quem ministrou, e o tema é... Qual é, pastor Eliezer? Coragem para mudar. A primeira coisa que você precisa fazer é entender que tem coisas sim para mudar. A gente chama do primeiro passo, vencer a negação. Eu tenho problema. Eu tenho dificuldade. Muitas vezes nós queremos viver de aparências. Uma das palestras do CR, a gente fala de tirar as máscaras. No tempo da pandemia era complicada essa palestra, né? Mas estamos falando das máscaras emocionais. Você está com a vida destruída, casamento destruído, finanças fracassadas, está frustrado, está cansado, está triste, e bota uma máscara do tudo bem. E posta nas redes sociais que a sua vida é maravilhosa. Não é? Aí posta você na praia, você em Campo de Jordão, você no almoço da família, e tudo, e tal. Amém se for assim mesmo, eu quero que seja. Mas é verdade que tem muitos postando uma mentira, uma falsidade. Tem muita gente que só dorme com remédio, mas diz que sempre está tudo bem. Tem pessoas presas a vícios, a tristezas, e não admite. Irmãos, nossa igreja não é a igreja do tudo bem. Aqui é a igreja onde a gente pode ser quem é, e dizer que tem problema, e dizer que está cansado, e dizer que está preso por algum problema, por alguma dificuldade, e pedir ajuda, ser tratado. Igreja, muitas vezes, é um grande hospital,
onde todos nós precisamos de algo. Às vezes é um curativo, mas às vezes é uma cirurgia. E o CR também é parte desse hospital. O CR é um pronto-socorro. Chega lá, faz uma cirurgia, faz um curativo, faz um tratamento. E a primeira coisa que a gente deve fazer para ter mudanças profundas e necessárias na nossa vida é reconhecer nossa limitação. Reconhecer que algo não está bem. Ah, pastor, está tudo bem. Amém. Se estiver, fico feliz. Mas, como dizia um pastor amigo meu, aqui ainda não é o céu. Dificilmente vai estar tudo bem sempre. Você pode ter momentos bem, mas todos nós passamos por lutas, problemas de saúde, problemas financeiros, problemas na família, alguma dificuldade, todos nós. Como eu mostrei ali os problemas, a lista de problemas e dificuldades, todos nós temos alguma coisa assim. E a primeira coisa a fazer é reconhecer isso. Zaqueu reconheceu sua limitação, saiu da negação. Ele tinha tanta vontade de ver Jesus que ele disse: eu sou de pequena estatura, mas eu tenho que ver Jesus. Eu tenho uma barreira, eu tenho uma dificuldade, mas eu tenho que ver Jesus. E aí vem o segundo ponto. Não basta querer e reconhecer, você precisa agir. E aí você precisa se comprometer com a mudança. Irmãos, eu atendo muita gente em gabinete, às vezes é aqui, às vezes é online, às vezes é na casa da pessoa, às vezes é na minha casa, às vezes é numa cafeteria. Sempre a gente está atendendo alguém. E uma das coisas que eu mais vejo em atendimento são pessoas que querem uma mudança, que querem que algo aconteça, mas não saem da situação onde estão, não saem da posição que estão, não tomam decisões efetivas, eficazes, porque isso exige alguns comportamentos que ela não quer tomar. Olha só, o processo de mudança não foi fácil para Zaqueu, e nunca é fácil para ninguém, mas é necessário. Vamos pensar em algumas coisas que Zaqueu fez. Primeiro, ele tomou a iniciativa. A Bíblia diz que ele correu adiante. A Bíblia não diz que ele foi andando. Ele correu. Ele se apressou. Ele tomou uma posição. Ele correu atrás do prejuízo. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é sair da zona de conforto. É sair de onde você está. Reconhecer que tem alguma dificuldade e sair dessa dificuldade. Buscar ajuda, pedir socorro. Ir ao encontro da solução. Então, a primeira coisa é tomar iniciativa. Mas tomar iniciativa também tem outras coisas, outros fatores, que ao tomar iniciativa, você vem para o segundo passo aqui, que é vencer o orgulho. Para pensar. Zaqueu era o que hoje a gente chamaria de um auditor fiscal, né? Uma pessoa importante, um fiscal da Receita Federal. Agora, você pensa na cena, um homem importante subindo numa árvore que nem uma criança. Quem já subiu em árvore aqui? Tem uma turma aqui que foi criança, moleque que nem eu, né? Gente, hoje eu olho para as árvores que eu subia, eu falei, como é que eu tive coragem de subir aquelas árvores? Altas, enormes. Agora, para pensar que Zaqueu, um homem importante, subiu numa árvore que nem uma criança. Ele teve que vencer aí seu orgulho, sair da sua zona de conforto, se expor. O pessoal levantou a cabeça, olha quem está lá, o Zaqueu, o publicano. Ah, é, né? Ele chega na porta da minha casa com soldado, com pompa, mas está ali, ó, parece uma criança, um moleque subindo na árvore. Ele teve que vencer o orgulho. Esse é um dos principais fatores que impede as pessoas de se tratar. O orgulho. Ah, eu tenho muitos anos de igreja, pastor. Eu sou diácono, presbítero, ministro de adoração. Né? Às vezes é tão difícil, né? Assumir que as coisas não estão bem, que o casamento não está bem, que a saúde não está bem, que as finanças não estão bem, que a vida não está legal como deveria.
tem que subir na árvore, tem que se expor, tem que sair da zona de conforto. E também superar oposições, porque quando você toma a iniciativa de se tratar, vem oposições físicas, materiais e espirituais. Você poderá sofrer oposições de parentes, de amigos. Veja que Zaqueu, ele tomou a iniciativa, Jesus o convidou, aliás, se convidou para ir na casa dele, e quando ele foi, o pessoal começou a criticar. Jesus recebendo Zaqueu, um publicano, um pecador. E Zaqueu estava ouvindo aquela história, tantas pessoas criticando que ele estivesse recebendo o grande mestre Jesus. Então, existem oposições, e não só de pessoas, oposições de demônios, que vão te atacar para você desistir, que vão te atacar para você recuar, que vão te atacar para você não se comprometer com o que precisa fazer nas mudanças. Então, você precisa vencer essas oposições. Então, tem que se comprometer. Um compromisso forte, um compromisso definitivo. Parar de adiar, parar de empurrar com a barriga, parar de deixar para depois, parar de achar que as coisas vão se resolver sozinhas, porque elas não vão. Pedir ajuda, pedir socorro. Para quem, pastor? Nós temos pastores, nós temos líderes da equipe pastoral, nós temos líderes de ministério, nós temos líderes de célula. Você certamente tem um amigo confiável, tem alguém a quem você pode pedir socorro e dizer: eu estou com um problema, eu preciso de ajuda, eu já não consigo lidar com isso, já tentei, não consigo. Tem que fazer como Zaqueu, tomar a iniciativa, vencer o orgulho e superar as oposições. E aí vamos ao terceiro ponto aqui. Quando Jesus passa, faz um convite, aceite o convite. Jesus já sabia que Zaqueu estava lá. Como, eu não sei. Se alguém contou, ou se Jesus discerniu espiritualmente, a Bíblia não diz. Mas Jesus já sabia. E olha, ele sempre sabe. Ele sempre sabe que você precisa de ajuda. Ele sempre sabe que você está lá esperando o convite. E ele te convida. Esta mensagem é um convite. E o convite é: Zaqueu, desce. Eu quero entrar na sua casa. Eu quero entrar na sua vida. Esse é o convite de Jesus. Na verdade, Jesus se convidou, Zaqueu, quero fazer parte da sua vida. Quero entrar na sua história. Quero ir na sua casa. O povo criticou, o povo falou mal, mas Jesus conhecia aquele coração, sabia que ele estava pronto e desejoso de receber esta palavra, e ele convida, e a Bíblia diz que ele desceu rapidamente. Interessante, Zaqueu correu ao encontro de Jesus, e depois desceu rapidamente. Ele estava ansioso por aquele encontro, ansioso por aquela palavra. Ele não foi tímido, ele saiu correndo, ele desceu correndo, e a Bíblia diz que o recebeu Jesus com alegria. Não foi um receber assim, morno, foi apaixonado. Foi um receber apaixonado, receber com alegria. Queridos, qual foi a última vez que você chorou na presença de Deus? Qual foi a última vez que você sentiu o toque do Espírito Santo? Não estou falando de se envolver com atividades ou assistir cultos. Isso é bom, mas não é suficiente. Qual foi a última vez que você sentiu paixão por Jesus? Paixão pelo reino de Deus. Paixão pelas coisas de Deus. Uma paixão profunda, onde você estava disposto a dar tudo, sua vida inclusive. Deus tem muitos filhos, mas nem todos são apaixonados pelo Pai. São filhos, mas falta paixão, falta vibração, falta entusiasmo, falta algo mais. Às vezes eu me pego assim, sendo tão mecânico no ministério, e falo: Senhor, de jeito nenhum. Eu tenho que chorar, eu tenho que me alegrar, eu tenho que me importar de verdade.
Eu preciso me apaixonar por Jesus todos os dias. E ter o Espírito de Deus, o Espírito Santo falando comigo, me tocando todos os dias. Receber com alegria, descer rapidamente, receber este convite. E receber esse convite não de maneira formal, não de maneira mecânica, mas com profundidade. Qual foi a última vez que você sentiu o toque do Espírito de Deus? Uma vez, já contei aqui, eu fui pregar numa casa, cheguei lá na casa, só tinha as 2 pessoas da casa, eu e mais um outro rapaz. Eu fiquei muito desanimado com aquilo, tinha faltado aula, a casa era no alto do morro, era noite, eu estava cansado, com sono, com fome, sem banho, tinha trabalhado o dia inteiro, matei aula para ir lá naquela casa e preguei quase que por obrigação. E quando estava voltando para casa, o rapaz me acompanhava, ele falou, hoje foi a primeira vez que eu senti a presença do Espírito Santo. Ele já tinha 2 anos de batizado. Eu olhei para ele, como é que é? É hoje, com a sua palavra, foi a primeira vez que eu senti o que é o Espírito Santo mesmo. Eu falei, então você se converteu hoje. Ele disse, é verdade. Hoje ele é um pastor no Rio de Janeiro. Meu irmão, 1 ano mais velho que eu, um dia nós estávamos voltando de um culto que a gente tinha recebido um conjunto de fora, um homem de Deus, pregou, cantou, e o meu irmão disse para mim, olha, hoje foi a primeira vez que eu senti a presença do Espírito Santo. Aí eu olhei para ele e falei assim, então você se converteu hoje? Ele disse, é verdade, me converti hoje. Meu irmão, 1 ano mais velho que eu. Não foi eu que preguei dessa vez, foi outro. Mas é possível você estar em uma igreja, frequentando uma igreja, até ter cargo na igreja, ter atividade na igreja. Se você foi, como eu, nascido e criado dentro de igreja, aí o risco é maior ainda, de você estar dentro de uma igreja, mas a igreja não está dentro de você. De você estar falando de Jesus, mas Jesus não está dentro de você. De faltar paixão e entusiasmo pelas coisas de Deus. Deus que nos livre disso. Porque o Evangelho é para ser vivido com intensidade. Foi o que aconteceu com Zaqueu. E às vezes as nossas dores na alma, os nossos problemas nos afastam de Deus. E a gente vai perdendo a perspectiva de uma vida com Deus. E aí, queridos, depois desse processo que Zaqueu viveu, né, de sair da negação, de vencer limitações, de comprometer-se com a mudança, de receber o convite de Jesus, vem um passo aqui muito importante. É quando ele decide viver de acordo com o padrão de Deus. Zaqueu diz para Jesus, olha, Senhor, vou dar metade dos meus bens para os pobres. E a outra metade, que vai ficar comigo, da outra metade, eu vou pagar 4 vezes mais a quem eu prejudiquei. A lei só mandava pagar o dobro. Ele decide pagar 4 vezes mais. Então, eu acho que Zaqueu ficou pobre, gente. Que para pensar. Dá metade. E da outra metade, paga 4 vezes mais quem ele prejudicou, e a história diz que os publicanos prejudicavam muita gente, roubavam muito. Então, eu acho que ele ficou pobre. Deixou de ser rico aos homens, mas ficou rico com Deus. A palavra bíblica para novo nascimento é metanoia, que significa mudança de mente. Zaqueu sofreu realmente, passou por uma mudança de mente e de coração. O Espírito Santo produziu, de fato, um novo nascimento, uma mudança em sua vida. Ele passou a ser atraído pelas coisas de Deus e ele se comprometeu em fazer o que é certo, porque os seus valores mudaram. Ele perdeu dinheiro, mas ganhou um tesouro nos céus e ganhou paz. Paz. Jesus falou, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não se turbe o vosso coração, não se atemorize. A paz que excede todo entendimento.
paz de espírito. Quanta gente sem paz, com medo de tudo, medo de doença, medo de ficar desempregado, medo da mudança de governo, medo da velhice, medo da morte. Quando você tem Jesus, o medo vai embora. E você passa a viver nos padrões do Senhor. Eu quero terminar e concluir dizendo uma coisa, eu quero pedir que você preste muita atenção. Muita gente mesmo, passa a vida inteira aguardando por mudanças que nunca vêm. A pessoa passa a vida toda dizendo, se fosse assim, se fosse assado, se a minha vida fosse igual a do fulano, se a minha vida fosse diferente. Passa a vida toda suspirando e desejando algo que nunca vem. E elas morrem com esse sentimento e envelhecem com esse sentimento daquilo que nunca vem. Sabe por quê? Porque a maioria das pessoas pensa assim, se tal coisa acontecer, se eu tiver um emprego melhor, se o meu cônjuge melhorar, se o meu filho melhorar, né, se as coisas melhorarem, aí eu vou ser feliz. Elas estão sempre achando que a mudança exterior vai mudar a vida. E alguns, por conta disso, vivem trocando. Trocam de casamento, trocam de igreja, trocam de trabalho, trocam de curso, estão sempre pulando de uma coisa a outra, achando que esta mudança vai gerar a mudança que ela quer. E, no fundo, é mais uma frustração, é mais uma decepção, e outra e outra. Elas estão sempre querendo que a outra pessoa mude para ela mudar, que as circunstâncias mudem para ela mudar. Isso não é assim. Você precisa mudar sua perspectiva. A mudança não acontece primeiro fora de você, ou não é essa mudança que importa de fato. A mudança que realmente importa é a mudança dentro de você. E quando muda dentro de você, aí que tudo muda. Não adianta esperar a mudança externa. Mesmo que ela venha, não vai fazer tanta diferença quanto você acredita. A mudança verdadeira é a mudança interna. É quando você chega naquele ponto onde você é feliz, independentemente das circunstâncias. Porque alguns vivem dizendo assim, eu serei feliz se eu tiver mais dinheiro. Eu serei feliz se o meu cônjuge melhorar. Eu serei feliz se acontecer isso, aquilo outro. Se eu ganhar uma casa, se eu fizer tal viagem, se eu ganhar a medalha, o troféu, o diploma. Não, você não será feliz com isso. Porque a verdadeira mudança, aquela que interessa, não é a que vem externa, é a mudança interna. Veja, a Bíblia não fala mais de Zaqueu, mas eu acredito que externamente ele perdeu muita coisa. Talvez Deus o recompensou depois com prosperidade, mais ainda. Mas o que eu percebo na história de Zaqueu é que ele se tornou uma pessoa feliz e completa por causa da mudança interna, do seu encontro com Jesus. Deus pode lhe abençoar com tantas coisas que você está pedindo e precisa, mas essas coisas não podem vir primeiro. Primeiro tem que haver uma mudança na sua mente e no seu coração. Aí sim, as demais coisas vão acontecer. A Bíblia fala lá em Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Então, saia da sua posição e queira mudar, mas queira mudar primeiro internamente, para depois experimentar boas mudanças externas.
E mesmo que elas não venham como você quer, você estará feliz, você estará satisfeito. Semana passada fiz um casamento, e já tem mais de 30 anos que eu faço casamento. Nos primeiros casamentos que eu fazia, quando era um pastor jovenzinho, eu dizia assim: fulano, seja feliz. Dizia para o noivo: sejam felizes. Aí depois eu me senti assim muito espiritual e melhorei o discurso. Disse assim: fulano, faça a outra pessoa feliz. Vou pegar aqui o exemplo do Pedro e da Laura. Imagine que eu estou fazendo o casamento de vocês. Aí eu dizia assim: Laura, faça o Pedro feliz. Pedro, faça a Laura feliz. E eu pensava comigo mesmo, assim, eu estou mais espiritual agora, né? Que antes eu dizia: Pedro, seja feliz, Laura, seja feliz. E agora estou dizendo para um se sacrificar pelo outro. Bacana isso, né? Só que isso não é assim. Sabe por quê? Porque a única pessoa que pode realmente fazer você feliz é Jesus Cristo. O Pedro não pode fazer a Laura feliz, a Laura não pode fazer o Pedro feliz. Aí, então, para que a gente casa, pastor? Casa para repartir felicidade. Casa porque já é feliz. Não é porque vai ser feliz no casamento. Você casa porque já é feliz. Pastor amigo meu diz que nos primeiros anos de casamento, ele teve alguns problemas com a esposa, e ele dizia assim: eu faço tudo para te fazer feliz. E ela disse para ele: mas eu já era feliz antes de casar com você. Não é o dinheiro que vai te fazer feliz, não é o casamento que vai te fazer feliz, não é o nascimento do filho que vai te fazer feliz, não é o ministério que vai te fazer feliz, não é a profissão que vai te fazer feliz. Se você já for feliz, amém, isso tudo é bênção. Mas não espere que essas coisas te façam feliz. Não é mais um carro que vai te fazer feliz, não é mais uma casa, não é uma viagem para a Europa, não. Ou você já é feliz ou não é. E a mudança vem aqui dentro. Quando ela vem, tudo muda. Tudo muda. Porque já mudou dentro. Amém, queridos? E eu quero falar da principal mudança, que é a mudança do espírito, da alma, o novo nascimento. Como é que a gente muda por dentro, pastor? Como é que a gente muda o espírito, a alma? Só Jesus muda. Você não consegue fazer isso sozinho. Só Jesus muda realmente as pessoas. Então eu quero convidar você a receber Jesus como seu Salvador. Entregar a sua vida a Ele, abandonar seus pecados, entregar a sua vida a Jesus, porque Ele é o Salvador. É Ele quem transforma. E olha, não estou falando de ser membro de uma igreja, não estou falando de ter o nome numa relação de membros, não estou falando de ter atividades religiosas, não estou falando de nada disso, isso é consequência. Estou falando de você saber de fato, dentro de si, que você é nova criatura, que Jesus entrou em sua vida. Recebe Jesus como seu Salvador. Aí na sua cadeira, ou você que está online, no site da igreja, tem uma ficha de decisão. Pega essa ficha, preenche, aqui tem os dados da igreja, e tem a opção de você marcar, receber Jesus como Salvador e Senhor, ser batizado, reconciliação, você que já esteve na igreja e saiu, transferência de outra igreja, conhecer melhor a igreja. Então você preenche, entrega na recepção, e nós vamos te orientar como trilhar esse caminho de recuperação e andar com Jesus. Amém, queridos? Vamos participar da ceia daqui a pouco. A ceia nos fala dessa transformação, desse sacrifício de Jesus, que muda tudo. Vou pedir que você fique em pé um pouquinho. Que mudanças você precisa fazer em sua vida para você alcançar paz, para você alcançar vitória? A primeira, principal, é fazer o que Zaqueu fez. Corra ao encontro de Jesus. Abraça Jesus. Recebe Ele na sua casa. Recebe Ele na sua vida.
Recebe Ele como Salvador e Senhor. Recebe Ele, você que já é de Deus, já é convertido, recebe Ele diariamente para tomar as decisões importantes na vida. Receba Jesus. Só assim realmente as coisas vão mudar. Recebe Jesus. Vamos orar por isso? E enquanto participa da ceia, medite mais ainda, porque no caminho da recuperação nós precisamos sempre lembrar do sacrifício de Jesus. Pai querido, eu peço que o Espírito Santo nesta hora esteja produzindo no coração e mente de todos aqui, os que estão assistindo ou vão ver depois, uma fome, uma sede pelo Senhor, um desejo intenso, imenso de estar com Ele. Ó Deus, vem habitar dentro de nós, entra na minha vida, entra na minha casa, toma conta de tudo, Senhor, é tudo Teu, e produz as mudanças necessárias dentro de mim. E depois, ó Deus, muda o que o Senhor quiser, tanto dentro de mim quanto fora de mim. A minha vida é Tua. Muda o que precisa dentro, muda o que precisa fora, e tudo seja para a Tua glória, tudo seja para Teu louvor. Produz isso em nosso meio, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.